Oi, acho que para quem está acompanhando, ou se você não está acompanhando, aconteceu a inauguração do Grande Museu do Cairo, né? E pela primeira vez o sarcófago, né, do Tutankhamon vai ser exibido, está sendo exibido já, né, na verdade, inteiro, porque é muito grande, né? Apesar do Tutankhamon ter sido um rei que regeu, né, um faraó que regeu por pouquíssimo tempo ali o Egito, morreu muito novo. O túmulo dele é o qual que tem uma preservação maior e o qual apresenta mais riquezas de detalhes e tudo mais. Isso se deve também ao fato dele ser filho de quem ele é, que ele é filho de Akhenaton e de Nefertiti. E Akhenaton vai ser quem vai romper ali, né, com algumas tradições do Egito durante seu reinado. E aí ele acaba mudando os cultos, né, pro deus Aton, que é o deus Sol, né? E também muda questões de arte, muda a capital, enfim. Mas esse museu, esse grande museu do Cairo, depois de muito tempo ele realmente saiu do papel. Ele fica próximo às pirâmides de Gizé e ele tem já feito movimentos assim, né, importantes no sentido de, por exemplo, alguns países devolverem, repatriar artigos que estavam fora, né, dele. Então, repatriar artigos egípcios que foram tirados em algum momento, geralmente em algum momento de exploração, né, desse país, né? Então, eu queria fazer um reacting com uma matéria aqui, ainda não assisti, mas da FP Português. Milhares de visitantes foi à exposição de Tutankhamon no Grande Museu Egípcio. Então, vamos dar uma olhada. Também não cheguei a ver a matéria em si, mas a gente acompanha juntos. Então, vou dar uma olhada aqui na matéria com vocês. Antes foram nesta terça-feira ao Grande Museu Egípcio do Cairo para conhecer a coleção quase completa dos tesouros de Tutankhamon, apresentada pela primeira vez ao público. Selecionada e conservada ao longo de quase 2 décadas, a coleção foi aberta ao público 3 dias após a suntuosa cerimônia de inauguração do museu, no sábado. Uma imensa galeria de 4 níveis foi concebida para abrigar mais de 4.500 peças do túmulo real, descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter durante uma escavação no Vale dos Reis, no Alto Egito. A famosa máscara real de ouro está em destaque entre os objetos funerários confeccionados para, segundo a tradição, acompanhar os mortos no outro mundo. O que estou sentindo do meu povo hoje, alguns deles estão chorando quando chegam perto da máscara e tiram uma selfie com ela, é incrível. Antes não era permitido que ninguém tirasse uma foto, mas hoje todos tiram uma foto com o rei, vem o ouro e tudo mais. Realmente descobrimos esse tesouro em 1922 e em 2025 é como se o tivéssemos descoberto novamente. Todos vão ficar felizes em ver isso hoje. A múmia de Tutankhamon continua descansando em seu túmulo no Alto Egito, mas seu sarcófago de quartzito vermelho, contendo um conjunto de 3 caixões inseridos um dentro do outro, sendo o menor deles de ouro maciço e pesando 110 quilos, está exposto no novo museu. Viemos em uma viagem de amigas esta semana para ver a inauguração do Grande Museu Egípcio e vimos a exposição do rei Tutankhamon. Foi incrível, me fez chorar. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. Na verdade, eu posso chorar de novo. As causas da morte do faraó aos 19 anos em 1324 a.C., após 9 anos de reinado, geraram anos de debates.
Testes genéticos e estudos radiológicos realizados no início do século XXI atribuíram sua morte à malária, acompanhada de uma doença óssea. O Grande Museu Egípcio custou mais de US$ 1 bilhão, aproximadamente 5 bilhões e 300 milhões de reais, e possui um acervo de 100 mil artefatos, dos quais metade está exposta. Entre os destaques, o barco solar do rei Quéops, construído há cerca de 4.600 anos e descrito como a maior e mais antiga peça de madeira da história da humanidade. Uma grande passarela para pedestres em breve vai conectar o museu ao local das pirâmides, a mais de 1 quilômetro, no Planalto de Gizé. As autoridades egípcias veem o museu como um motor para o turismo, uma fonte vital de divisas estrangeiras e empregos em um país que luta para sair da crise econômica. Eu me mutei aqui, né, durante o vídeo, né? E agora eu vou mutar o vídeo durante a minha fala para não ficar dando ressonância. Mas essa, inclusive, mais uma vez falando que tem uma aula só sobre Akhenaton e Tutankhamon dentro do curso de História da Arte Egípcia, Arte da Antiguidade. Então vai estar na descrição o link, né, para você acessar e se inscrever e saber mais, mas algumas coisas aqui, né? Então a gente tem essa máscara, que é provavelmente um dos itens mais famosos, né, quando a gente fala de Antigo Egito, assim, né? É o que vem à nossa cabeça. E ela é feita em ouro e pedras preciosas e tal, e vidro. Essas listrinhas aqui em azul são vidros feitos no vinco do ouro. E aqui, né, na parte de trás tem um feitiço, assim, né, uma descrição ali para proteger após a morte. A gente fala máscara, mas é bem mais que uma máscara, né? Não é um cobre só o rosto, é quase um capacete mesmo. E deixa eu ver outras coisas. Pô, isso daqui é incrível, né? Esse trono, dá uma voltadinha aqui. Incrível. É do período do Tutankhamon, né? Tava ali junto na tumba dele. Quando a gente fala tumba, isso também é outra coisa que tem no curso, enfim, mas é porque são várias salas, antessalas, e você vai tendo que abrir. Então é a primeira vez que tem um espaço tão grande que consegue abrigar isso de uma forma que todo mundo consiga ver realmente, que não prejudique as peças, né? Quando o cara fala na entrevista que antes não era permitido, né, tirar fotos e tal. Assim, ainda hoje tem a questão do flash, né, porque a gente sabe que tem uma interferência ali com a matéria e a exposição da luz, mas muito mais controlada do que era antigamente, né. E aí, algumas coisas importantes aqui desse trono pra gente reparar é que, assim, ele é feito em madeira, né, e revestido com folha de ouro. Então tem vários símbolos aqui, né, do Alto e do Baixo Egito. A gente vai ver isso com mais precisão, principalmente na máscara, né, mas já tem disponível na primeira aula, que já está lá no curso, para quem quiser dar uma olhada. O curso tem, como todo curso online, né, 7 dias de arrependimento da compra. Então, se você quiser comprar, assistir as 2 primeiras aulas e depois pedir seu reembolso, mas eu garanto que o curso está muito bem elaborado. Então aqui a gente tem um símbolo aqui, né, real, que é essa cobra com asas.
e que é a Utan, e com o símbolo aqui, né, da união do Alto e do Baixo Egito, que é essa coroa. Então, essa coroa, ela une o Baixo e o Alto Egito, que é onde começa, né, a conta do período dinástico. Que outra coisa que eu vi interessante aqui, avançada. Realmente, museu gigantesco, magnífico, assim. Ah, que é legal também. Isso aqui, vai dar pra ver melhor na parede de trás, mas isso aqui são cartuchos. Então, quando tinha o nome de uma pessoa ou de uma divindade, ficava dentro desse formato aqui, que é meio retangular, arredondado nas pontas, né? E então isso aqui é um dos objetos que estavam ali na urna funerária, né? Na tumba do Tutankhamon. Tem sempre muito detalhe. Se a gente observar, isso aqui é grande, ó. Tem um turista aqui, né, ao fundo. Então, é bem grandinho. Dando uma travada, parece. Acho que não tem muita coisa aberta. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Um minutinho. Eu falei, não tem muita coisa aberta. Tinha várias coisas abertas. Mas não tem. Acho que agora deu uma paradinha de travar. Aqui a gente tem Isis, né? Representada. Pequenos sarcófagos. Hieróglifos. Aqui tem mais um cartucho. Tá ao lado daquela peça, que realmente é grande, ó, dá pra ver a altura dessa. A gente não sabe qual é o tamanho dessa senhora, né? Mas esse senhor pelo menos parece alto e tá bem. Tá relativamente grande. Aqui, né, o que eu tava falando. Então, a gente tem a máscara, né, do Tutankhamon de frente. Eu tava falando, né, como eu disse antes, que ele reinou por um curto período de tempo, ele morreu muito jovem. Isso, né, eles falaram, provavelmente malária e tal, mas levando em conta também alguns fatores, né, é engraçado porque, assim, a gente vai ver isso na aula, mas a Akhenaton é representado sempre com as filhas. A gente não tem o Tutankhamon em momento algum em representações. Então, até essa ligação, a gente sabe que ele é o sucessor através de alguns documentos, né? De algumas estelas que foram deixadas, mas é meio um mistério, assim, a vida dele. E por ser breve, curta e tal. E aqui, né, tem o símbolo do Alto Baixo Egito, como eu sempre falo. Então, aqui a gente tem a serpente, né, que é o símbolo do Baixo Egito, e o abutre, que é o símbolo do Alto Egito. Isso aqui tinha sido estabelecido há uns 3.000 anos, 2.500 anos antes do Tutankhamon, e é mantido, né? Então, às vezes a gente passa batido por algumas coisas que são extremamente importantes. A barba faraônica, né? Que é a barba real. E tem alguns detalhes, né? Que a gente vai abordar melhor lá no curso. Aqui, ó, que eu falei que dava pra ver melhor. Isso aqui, que é a inscrição, né? Um cartucho que representa o nome de uma divindade ou de um faraó, que no fim era uma divindade também ali para eles. E enfim, aqui pra vocês terem uma ideia, é a forma de Osíris, né,
quando ele ainda tá, o dia está nascendo, é o sol antes do meio-dia, é o sol da manhã. E aí em cima tem o sol, ele rolando esse disco solar. O nome dele, quando tá nessa forma, peguei minha colinha, porque é assim que acontece, que nem eu queria falar o nome daqui, né, da cobra e do abutre. Do abutre é fácil, né? É Necbeth, então dá pra lembrar. Só que da cobra, acho que eu falei Utah, né? Mas é Yutu. E aqui, né? Quando o Osíris ele tá nessa forma do início, né? É o Kepri. Então é um besouro, sabe aquele besouro que a gente chama de besouro rola bosta, né? Que ele fica rolando o esterco pelo deserto, e para eles era isso que o sol fazia de manhã. Osíris ia rolando essa esfera, né, solar pelo céu até chegar ao meio-dia, que é onde ele alcança o poder, e aí sim Osíris não, Ra, Deus Ra, olha o Osíris. Osíris está em outro. E aí sim ganha poder total. Isso aqui também é fantástico, é o sarcófago do... Quer dizer, isso aqui na verdade já é como se fosse o caixão, né? O sarcófago é outra parte, mas a gente conhece como sarcófago, que também traz o símbolo, né, embutido aqui. Então, aquela máscara ficava dentro disso aqui, tá? Tipo assim, são várias camadas, muitas camadas de para chegar até realmente a múmia, né, em si. E então é grande, é de ouro, isso aqui é ouro maciço, né, como ele disse, e tá portando aqui, né, o cajado, que é o símbolo do pastoreio, né, do Egito, e na outra ele tem um mangal, que é o símbolo das colheitas, né, assim, o mangal é usado para bater e separar sementes e grãos ali. E é até interessante porque isso está logo no início da Bíblia, assim, né? Assim, trazendo uma coisa meio... Mas que quando tá contando a história de José, do Egito, e daí ele fala, né, dos 7 anos de fartura e os 7 anos de excisão, né, de fome que o Egito vai passar. E aí, esses são dois símbolos, né, porque o primeiro sonho traz vacas, então esse lance do pastoreio, e o segundo traz fechos, né, de trigo ali. Então, são os dois símbolos muito fortes dessa região e que demonstra ali, né, o poder e o domínio do faraó. Aqui vocês vão ver que tem uma parte que tá preta. Isso aqui já foi encontrado assim, porque isso ficava também dentro de um outro sarcófago. E aí eles fizeram grande demais, assim, milimetricamente um pouco grande demais. Dá pra ver que não é tão grande assim. E aí, como eles tiveram que cortar, né, isso aqui, e aqui embaixo tem madeira, né, então pra não correr o risco de estragar com o tempo, garantir a vida eterna do faraó, eles se vestiam com essa espécie de piche, que é muito interessante. Que mais detalhes, né,
do sarcófago bem de perto. É realmente uma coisa muito incrível, assim. Isso aqui é esculpido, né? Tem uma diferença na cor entre a máscara e o restante, porque precisava ser mais maleável, né? Incrível. Que essa americana dando um relato. Mais uma vez esse detalhe do símbolo, né? Que dá pra gente ver como foi revestido, né? Com folhas de ouro. Muito bonito. Realmente. E aí ele fala, né? Que tá a 1 quilômetro. É pouquíssimo, né? Fala que está a 1 quilômetro de distância. Isso é pouquíssimo das pirâmides de Gizé. E pretende conectar um lugar ao outro. Eu acho que as pirâmides de Gizé estão se tornando meio que já, né? Se já não se tornaram. Um Stonehenge, assim, que a gente pensa que fica no meio do nada. E aí quando chega, tá na beira da estrada. Que Stonehenge é isso, né? Você pensa, nossa, deve ser um lugar místico, céltico, longe de tudo. E aí você vê, tipo, ele fica na beira da estrada. Não tem surpresa nenhuma. Assim, é claro, é magnífico que tá lá, mas não existe, assim, toda aquela trilha que você imagina que você teria que fazer para chegar até o local. Aqui já é o outro, tá? Não é o qual que a gente estava vendo antes. O qual que a gente estava vendo antes fica dentro, né? Então esse aqui já é o outro, que tem mais detalhes, entendeu? Então são várias camadas para garantir a preservação desse corpo e a não violação, né? Que foi exatamente o que fizeram. Então, quando foram abrindo, né, tirando um de dentro do outro, acabaram fazendo aquilo que provavelmente menos queriam fazer, que era garantir que o Tutankhamon tivesse paz na eternidade, né? Mas assim, o corpo continua preservado, e uma das coisas que garante a eternidade é ter o seu nome dito eternamente, né? Então, assim, sempre seu nome ser lembrado. Então, de certa forma, eternizaram realmente e cumpriram. Assim, não dá pra ser 100%. E a gente também não teria acesso a isso, né? Então, que o pessoal realmente é incrível, né? Que dá pra ver melhor o Mangal. E o trabalho feito, né? E aí, essa barca solar, cara, essa barca solar ser exposta é algo incrível. Olha o tamanho disso, a preservação, sabe? O estado de preservação. E a peça mais antiga de madeira, entendeu? Olha isso. Ocupa 4 pavimentos, né? Ali do museu. E a barca solar está relacionada, claro, ao Ra, né? Que eu fiquei chamando de Osíris no começo do vídeo, peço perdão. Mas é que são já um pouquinho tarde. E eu tava exatamente lendo sobre Osíris, daí ficou na minha cabeça. Mas é Ra que comanda essa barca solar. E incrível, né? O estado de preservação, a complexidade disso. Falou cerca de 4.000, né? 4.000 anos. Cara, incrível. Você passar do lado disso. Hoje ter essa magnitude, né? Realmente, sim, dá pra entender porque demorou tanto pra ficar pronto, né? O cuidado que você precisa para garantir que tudo isso seja transportado, que tudo isso seja alocado, protegido, interferência de luz, de ar, de mil coisas. Se uma reforma numa casa demora, imagine um museu gigantesco, o maior museu de arte egípcia do mundo. Aqui a gente tem alguns outros detalhes. Eu vi que tinha um detalhe. Aqui tem uma. Gostei disso aqui, que eles fizeram uma
forma moderna de colocar a representação dos cavalos que puxavam a carruagem real. Então, tem todo esse cuidado também, né, de quem é o... Eu não sei se tem aqui, porque as pessoas geralmente costumam colocar o valor, né, da obra. Custou mais de 1 bilhão, mas assim... Tá, beleza. Eu acho que é até barato para a construção de um lugar grande desse. Eu queria saber quem é o curador, quem foram os curadores, porque tá impressionante. Ah, aqui tinha uma coisa legal, deixa eu ver se eu consigo pegar. Isso aqui, ó, que são os Shabbats, que eram bonecos, por assim dizer, que eram levados para a eternidade para trabalhar nos campos pós-vida, né? Então, porque o pós-vida é uma segunda vida, assim. Então, você meio que leva suas riquezas, leva tudo, mas você precisa trabalhar ali. Aqui já é uma exposição de escultura de divindades, então a gente tem algumas aqui, né? Tipo, Ra tá aqui. Aqui sim a gente tem Osíris. Aqui a gente tem... Eu acho que é o Rap. O Anubis. Yuto. Será que a gente tem... Com certeza que a gente tem Isis. Eu não tô só conseguindo encontrar. Ah, aqui a gente tem o Men. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter... Aqui a gente tem o Ra e aqui... Nossa, veio completamente o nome. Acho que é isso. Eu não tô vendo quais são os outros não, mas incrível, assim, a precisão, né? Ah, esse lance aqui tem uma história legal por detrás. Mas tudo tem um simbolismo incrível por detrás. Rebirth, renascimento, né? Aqui. E aí eu tinha visto uma coisa, deixa eu ver se eu acho nessa voltinha aqui. Passou um bom tempo falando ali da Americana e com o guia turístico. Pô, podiam ter pego realmente o cara que... O cara ou a mulher, né? A gente não sabe. Eu falo cara no geral, tá? Que foi responsável pela curadoria. Deve ser várias pessoas, mas deve ter alguém que fez o projeto em si. Porque tá fenomenal, assim. De verdade. E aí, deixa eu ver um outro vídeo. Então, tem vídeos da abertura do museu. Foi realmente algo magnífico, assim. Usaram 5.000 drones para fazer projeções. Teve orquestra. Enfim, foi algo muito bem feito. E encontrei esse vídeo desse cara. Canal Egypt Adventure Travel. E aí dá pra ver melhor, porque ele tá explorando cada pedaço ali. Eu devia ter colocado o áudio pra mim, né, pelo menos. Ah, isso aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, dessa escultura, né, gigantesca. E com as inscrições atrás, né, que dá pra ver também a coroa do Alto e do Baixo Egito. Sempre vou bater nessa tecla para todo mundo memorizar. Deixa eu ver aqui. Tem um pedaço da escadaria que eu queria ver, que eu tinha visto em outras matérias. Pô, realmente, a curadoria tá fenomenal, assim, de posicionamento e tal. Ah, tem uma... Isso eu queria ver também.
como estão os pavimentos. Então, obviamente, poderiam ter somente... Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada. Pô. Ok, meu filho, vou botar uma acelerada, porque eu falo devagar, mas os outros têm tem que ser rápido no que eles fazem. Aqui, tá. Então, começa por aqui, pré-história, período pré-dinástico, excelente. Primeira dinastia, reino antigo, né? O antigo império. E aí aqui tem... Pô, isso é legal, hein? Olha, eles dividiram por sociedade, por período, né? Dinastias e por crenças. Então, você vai caminhando pelos níveis e avançando historicamente também. Isso foi uma sacada legal. No curso a gente faz isso também, tá? Só pra vocês saberem. A gente vai localizando no espaço e tempo tudo que tá acontecendo. Então tá, então aqui é o início, né? Período pré-dinástico, pré-histórico. Aí aqui no meio a gente tem... que é período intermediário, né? Middle Kingdom. E segundo período intermediário. E depois a gente tem Reino Novo, né? Ou Novo Império. Aqui. Acredito que é onde tem uma rampa de acesso aqui. Queria entender essa lógica. E terceiro período intermediário. Aqui tem o primeiro período intermediário, pelo que eu entendi. Período já tardio, né? E o período greco-romano, que na verdade a gente chama de ptolomaico, quando entra já a cultura greco-romana. Aqui ou é helenístico ou é ptolomaico. Em português, né? Em inglês, talvez eles abordem dessa forma, mas até onde eu... tudo que eu li não tinha essa denominação, mas enfim, fontes diferentes, muda. Pro público em geral também acho que deve ser mais fácil entender dessa forma, né, do que botar lá período ptolomaico, daí, enfim, legal. Aí aqui eles colocam, né, aonde tá cada coisa. Então, assim, quem que era ali do começo da período pré-dinástico, primeira dinastia, reino antigo e primeiro período intermediário. Depois, o que você vai encontrar no segundo período intermediário. E separando ali, né, por idade. Por anos. E que também é a metodologia do curso. Novo reinado, né, novo império. O que você vai encontrar. E no quarto piso, o que te aguarda. Tá, neste vídeo. Tudo bem, não tenho... Tá, deixa eu entender essa... Aqui tem uma estela legal. Será que ele vai mais perto dessa estela? Não. Só que eu queria ver a inscrição. Tá. Mas tem estelas, tem artefatos. Grande realmente. Legal. Estelas com cartuchos. Aqui. Para identificar. Eu gosto bastante dessa ideia de exposição, né? Onde você consegue, como aqui, ó, que a gente tem pedaços, né, dessa parede. E daí você consegue, com a modernidade, contar, né, recriar o que estava ali. No museu
de arte pré-colombiana. Eu acho que foi em Santiago. Foi em Santiago, que faz bastante isso. Que foi, assim, uma experiência em que você consegue compreender como a gente está mais próximo do passado agora do que quem viveu antes da gente, porque temos tecnologia para entender, né? Completar, interpretar, e é muito melhor ser exposto assim, né? Dessa maneira que é acessível aos olhos, do que ser só os pedaços que tem ali e aí num cantinho o que seria, né? Então, realmente, quando a gente está falando de investimento, cara, o 1 bilhão não é nada. Legal que também o que é encontrado dentro dos... aqui uma explicação, né? Então, tipo, o renascimento, o estilo de vida aqui, né? Então, o que você vai encontrar no estilo de vida, depois em descobertas, que é recepção, identidade egípcia, a gente chegou a ver esse trono, funeral, né? Então, tudo que acontece no momento funerário, e o renascimento, rebirth, a segunda vida, né? E aí, então você tem um caminho a percorrer dentro do museu, pelos pisos. Vamos ver o que mais que tem. Tá, do Vale dos Seis. Isso aqui, pô, legal. E tem, isso aqui é bacana. Cara, olha, isso é um cuidado muito grande, né? Tipo, de colocar na língua local. Inclusive foi isso que possibilitou a gente entender os hieróglifos. Mas colocar na língua local, colocar em inglês, né? Que é acessível a grande parte. E aqui tá em... esqueci o nome, gente. Eu ia falar em japonês, mas não é japonês. E ter o audiodescrição. Então, assim, isso é uma coisa incrível. Pra museologia, assim, eu acho incrível. Contando como é que essas coisas também foram encontradas, né? Todo o trabalho que se tem de recuperação e tudo mais. Muita coisa, né? Vem de 2 grandes períodos ali. Um do período napoleônico, que tem uma grande expedição ali no Egito, e o outro vai acontecer nesse segundo período, que ele é em 1800 e pouquinho, que... deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, 1859 e tal, que daí já não é da França, mas sim missões britânicas e futuramente americanas, né? Em Luxor. Então, como vai ser encontrado? E é bem complexo. É que é o que eu tava falando, né? Da estrutura da funerária. Então, tem essa pré-câmera onde fica meio que a sala do tesouro, né? Assim, tem algumas coisas de itens, não é bem uma sala do tesouro, é uma pré-câmera. Você vai encontrar de tudo ali, né? Porque daí realmente tem uma sala que é a tesouraria e depois a câmara funerária, né? Então isso aqui é um molde do que está acontecendo ali dentro.
Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi um gatinho. Acho que eu vi um mangal. Pô, legal isso aqui. Isso aqui é uma pena de Maat, que é uma deusa. Isso aqui é o Ankh, né? Que é como se fosse uma cruz. A melhor descrição é isso. Isso aqui, ó. O Ankh. Um cajado. A gente tem carruagens, que eu mostrei naquele outro que eu achei incrível. Trabalho, né? Isso aqui é Ra, tá? Então é o Ra na sua forma enquanto falcão com um disco solar em cima. Geralmente, quando ele está representado assim, já é de um período mais avançado, mais próximo da gente. Quando ele está só na forma como falcão, uma iconografia mais usada pelos romanos quando pegam, e os gregos antes, né? Quando pegam aquele território. Aqui também, pô, tinha uma coisa interessante aqui, hein? Acho que são tronos. A cama funerária. Tem isso também. Nossa, tem umas camas funerárias incríveis que vale a pena ver. Eu vou passando e parece que tem... Ah, os colares. Eu queria achar os colares. Vamos ver se... Deixa rodar um pouco, né? Que daí dá pra... Símbolos, né? A gente viu as câmeras. Geralmente a madeira é revestida de ouro. Com... um super zoom que ele deu ali. Ah, aqui tem duas coisas importantes. Pausa. Aqui, ó, tem o Ankh, né? E aqui tem o laço de Isis. E que são dois símbolos importantes e que vão ser replicados imensamente ali em uma das na primeira parte do sarcófago do Tutankhamon. E é uma... Sério, é incrível. Incrível. É de você ficar tipo... O que a gente tá fazendo na nossa vida que a gente não tá apreciando essas coisas? Esses são artefatos encontrados, né? Não tem muito... tem todo o seu valor, mas assim... Pra gente entender, né? Compreender... A gente vai ter uma aula só sobre aprofundamento nesses artefatos, para que eles servem, onde estão expostos, né? Agora, material mega atualizado, porque acabou de inaugurar, né? Mas tem no Louvre, tem no Louvre, do British Museum e do Met. Isso aqui que eu queria mostrar. Olha que lindo isso. De pedraria. Né? São dois colares. Aqui tem... Pô, incrível. Já sabem, né? Quando tá assim, o que representa. Espero que tenham um engravado que é o Kepri. Pô, lapso, ouro, vidros.
E se a gente parar para dar uma olhada, ó, o Kepler, aqui, na barca solar, que vai ser o grande mistério ali, né? Não é mistério, para eles não era um mistério algum. Esse lance do Sol representar o ciclo de nascimento e morte, né? Renascimento e morte. Então, todos os dias o Sol nasce e morre, e ele passa pelo Duat, que é o reino dos mortos, né? E ele precisa dessa força para voltar à vida. Então, tem várias coisas. Aqui, né, a gente tem o Kepler, que é a versão. Isso é uma outra coisa que também tem na segunda aula de deidades, que já está disponível lá também. Que um Deus, para eles, tem várias formas, vários estágios, pode se juntar com outros deuses para conseguir outros poderes. Uma coisa meio Megazord, meio fusão do Dragon Ball Z, mas que faz total sentido dentro da explicação cósmica, né? Ali para eles. E esse babuíno aqui, né? Costuma ser, que é o meu favorito, que na verdade ele aparece mais na forma de ibis, que é uma ave, que é o meu favorito, que é o Tut, que é o deus da escrita e, enfim. Vou dar um play. Pô, esse aqui é um vídeo que eu super vou pegar pra assistir inteiro depois. Pô, olha isso aqui. Isso aqui é machetaria, né? É talhado isso aqui. Cara, acho que a gente nem tem gente que tenha técnica pra fazer. Tinha isso, né? De ter as barcas solares. Nenhuma, né? Tão imponente, mas que incrível, né? Isso. Os cajados. Que é uma outra coisa também que aparece muito quando a gente vai dar uma olhada na história da antiguidade, antiguidade do mar Mediterrâneo, tá? Que são símbolos que aparecem em outras culturas, né? Mesopotâmia, etrusca, enfim, povo de Judá, aquela região, toda aquela região do Levante, né? A gente tem muito forte e enraizado isso na cultura. Dá uma avançada, que a gente já viu câmara funerária. Pô, olha isso daqui. Isso aqui, eu vou até voltar, porque isso aqui é a primeira parte, deixa eu só conferir, da tumba, né, do sarcófago do Tutankhamon. Que eram várias, e o primeiro é uma grande caixa, assim, que, como eu disse, tinha assim, eu acho que é essa, vamos dar uma esperada para chegar no local. A reconstrução que eles fizeram, né, é esse mesmo, que eu falei que tinha esses laços de Ísis, né, e essa que é a coluna de Osíris aqui. E aí tem, assim, vários simbolismos e tal. Mas isso aqui era a primeira parte. Então, até chegar naquela máscara, que era a penúltima parte, isso aqui é quase uma boneca russa que a gente vai abrindo. Então, abre uma caixa, opa, tem outra caixa, tem uma outra caixa. E cada um tem uma funcionalidade, cada um tem um objetivo, tem uma orientação, tem um feitiço, tem uma proteção. Isso aqui é madeira, né, revestido de ouro. Isso
aqui é gigantesco, tá? Isso aqui é tipo uma sala de uma casa. É gigantesco. Uma grande sala de uma grande casa. Nesse caso. Olha isso. Aqui são lapsos e vidros, né? E essa estrutura. E aí dentro dessa estrutura ficava uma outra estrutura, que é a próxima, acho que ele vai mostrar, porque tá do lado, já deu pra ver ali. Ah, tá. A gente vê isso também. Aqui, ó, os cartuchos, sempre falo. E a vaca sempre vai ser um símbolo de prosperidade ali. A gente tem uma deusa que ela é representada geralmente, né, com os chifres de vaca e o disco solar em cima, que é a Hathor. Inclusive tinha um lance de ficar meio que procurando a vaca sagrada, assim. E depois tem um lance do touro também, nas inscrições. Pô, olha isso aqui, incrível. Incrível. Isso aqui é no fundo, é de dentro, né? Ah, essa aqui é a segunda parte. Isso aqui sempre me lembra, tá? Isso aqui é posterior, é antes. Mas me lembra a descrição da Arca da Aliança, né? De novo, trazendo a Bíblia. Mas é porque é a mesma região ali, tá, gente? Essa região do Egito, do Levante, é a mesma região. E aí quando ele fala, né, sobre a Arca da Aliança, me lembra muito disso, né? Exatamente desse lance de estarem tocando as asas, né? Só que, óbvio, na nomenclatura de serem anjos e não duas representações ali, né? Mas de como a gente bebe da mesma fonte. De como... E é engraçado também, né? Porque assim... Tem... Enfim, não quero entrar numa disputa de religião, mas... Falar, não pode adorar ídolos e tal, imagens. Mas aí a primeira coisa que a gente tem, por exemplo, é o lance da Arca da Aliança, uma descrição muito precisa dela, né? E até do tabernáculo, quando se faz, que vai ter folhas vão ter folhas, vai ter romã e enfim. Então, que era mais ou menos o que acontecia já com as outras religiões politeístas ali do local. Então, a gente não pode também fechar o olho e negar que há uma interação, né, entre esses povos e um aprendizado entre um e outro, uma troca, né? Toda uma orientação aqui do que vai ser feito no pós-vida. E isso aqui ficava dentro da outra caixa, tá? Do outro sarcófago. Também todo em madeira, revestido em ouro. Esse daqui de cima é uma mistura de Ra com o Sobek. Então faz a união entre esses dois. A figura do faraó. Osíris aqui representado. Aqui o julgamento dos 9, né? Dos 9 deuses. Naid, que acompanha o pós-vida. Aqui o faraó chegando. Esse aqui é o faraó. Chegando no pós-vida, encontrando Osíris, que é esse deus mumificado com o mangal e um cajado e
e essa coroa meio que do Alto Egito, não do Baixo Egito, do Alto, antes da unificação. Ísis ali em cima e dentro também, né? Isso é incrível. E isso era feito para ninguém ver, né? A gente para pensar que as inscrições, os feitiços, as orientações, né, de proteção, mais uma vez o símbolo, né, de Ra, que é de Kepri, na verdade, que esse renascimento, né, você está renascendo ali. E enfim, isso aqui era para ninguém ver. Era feito realmente com base na fé, né, na crença. Olha isso, aqui também tem um Sobek, um disco solar. O que mais que a gente tem aqui? Quebec, Sobek. Quando tem esse chifre assim, é um bode, tá? Uma cabra. Esse chifre retorcido. O que mais? Ra, aqui. A barca solar. Meio que uma história em quadrinho, né? Passando orientação pro morto do que vai acontecer ali no pós-vida. Isso aqui já é outra, tá? Isso aqui fica dentro daquela outra. Então, assim, a gente já tá na terceira caixa. Na terceira caixa. Caixa é um modo muito chulo, né, de eu falar. Mas no terceiro é sarcófago. Gente, desculpam aqui, realmente é tarde, eu tô aqui. Não queria que esse vídeo ficasse tão grande, mas impossível. Aí esse aqui é o quarto. Que ficava dentro daquele outro. Então é meio que realmente o lance de você ir abrindo, né? E não descobrindo. E não acabava nunca. E aí depois a gente tem o que a gente já viu. Que são isso aqui, né? A primeira parte que eu falei, que é revista de madeira, tiveram que cortar um pedacinho pra caber dentro. Que a gente já viu no outro vídeo. Depois esse aqui que vinha por de dentro daquele outro. E por último, que vinha realmente a múmia, né? Do Tutankhamon. Peraí, deixa eu só voltar. Com a máscara. Tá, então isso que a gente já viu lá naquela primeira reportagem. Também. Ah, eu vi que tinha um Anubis. Tem um Anubis aqui. Isso aqui é do período ptolomaico. Que a gente já viu também essa parte do museu. As camas. Ah, essas camas estão melhores. Porque essas camas, eu acho que são as da qual tava na urna do Tutankhamon. Então essas camas funerárias, né? Que eram reservadas para as irmãs e enfim. E aí, olha isso, tipo, é incrível. Esculpido em madeira e revestido com ouro. Essa vaca com coisa solar. Aqui a leoa. Né? E então era uma trindade ali, né, das deusas, a tríade, não vou falar trindade, que o pessoal vai achar que é outra coisa. Como costumava ser, né? Então, a bainha,
os detalhes, né, minuciosos das coisas. Pô, vontade de comprar uma passagem agora pra lá, pra ver tudo isso. O olho de proteção, né, na verdade, que é o Wadget. E aqui a gente tem de novo o Capri, o Wadget e o Capri. Neckbat. Não entendi o que tentou focar. Mas é isso. Neckbat aqui de novo. A peça que todo mundo quer. A nova Mona Lisa não, né? Mas equiparada à Mona Lisa ali. Que como é que você vai ao Louvre e você não vai ver a Mona Lisa? Você tem que pegar a fila, né? Aí você vê um quadro pequeno, tipo do tamanho desse. E é meio que o lance dessa máscara, né? Porque a gente, depois você passar de um negócio que é maior que uma sala, aí você chega, é tipo um capacete assim, né? Tipo o tamanho de um busto. Você passa por uma estátua gigantesca, a peça principal é o que? Um busto. Mas com toda a razão e motivo, né? Estou falando assim que tamanho não é documento. A parte de interação e tal. Um anúncio, né? Que a gente sempre é obrigado a ter. Cai fora. Pra entender, né? Tem esse lance de ser mumificado. Mas aí também vocês podem comprar meu curso, né? Daí eu explico melhor. Aqui é só um gostinho. Epa, desculpa. Mas tem esse lance de grudar as peças. Então tem que tomar muito cuidado nessa retirada. Que tinha mais esse desafio, né? As coisas eram meio que coladas, assim, a grosso modo. Pô, isso aqui é lindo, né? Olha isso. E eu não sei, isso me lembra muito os colares indígenas também, assim, pelo uso de cor e de forma, né? E de utilidade, realmente, de marcar quem é quem. É que os nossos vão usar sementes e tal, né? Que são tão preciosos quanto pedra, né? Assim, tipo, a gente poderia usar pedra, tinha pedras preciosas aqui. É apenas uma escolha cultural. Wrapping the body. Estão enrolando o corpo. Tô achando que eles copiaram, viu? Porque eu fiz exatamente um trem assim pra explicação. Mas é porque é realmente a forma mais fácil de explicar. Pô, isso aqui tá lindo. Tá maravilhoso. O trono que a gente já viu. É que acho que as coisas que chamam mais atenção a gente já teve ali na matéria, né? Aqui a Yuto. Os símbolos, né, que eu falei, mangal e cajado. Outro trono. Nefertiti, por que a Nefertiti está aqui? Essa ideia de ter miniaturas, né? De se colocar dentro também
Não sei, eu não gosto dessas coisas. Eu não paguei pra ficar vendo TV. Eu sou meio assim, eu não quero ficar vendo essas TVs, não. Aqui é um aeroporto, mentira. Mas realmente a integração ficou bem, bem legal. O que a gente tem aqui? Só pra finalizar. Ah, legal, as escritas. Pô, bacana. Antes do período, né? Período pré-dinástico. Então as primeiras escritas também tem no curso. Comprem o curso. E é isso, gente. Isso nada, ele ainda vai mostrar a barca. O tamanho disso, cara. Não só o tamanho, né? Mas assim, 4.000 anos. A preservação, madeira. Sabe? A barca solar. Incrível. Gostei dessa ideia de fazer as ondas em cima. Ter uma ligação com o corpo de Nut. Ou pode não ter, pode ser só uma escolha estética, mas é que remete ao corpo de Nut, assim, pra quem... Pô, esse cuidado aqui, né? Isso aqui é... pra proteger as vigas e conversar com o que está sendo exposto. Precisa de um pavilhão só para isso. Tinha uns vasos aqui, canoplos que a gente não viu. Mas enfim, era isso. Queria dar uma mostrada para vocês. Assim, um reacting do museu. Incrível. Podem comprar meu curso para eu rapidamente ter a minha passagem para fazer um vídeo direto de lá para vocês também, tá bom? É isso, então. Nos vemos no próximo vídeo. E comenta aí, né, o que você... Se inscreva no canal, por gentileza. E comenta aí o que você espera do museu, que você gostaria de ver com mais detalhes, que eu procuro aqui e trago pra vocês sempre. É isso. Falou, até mais.